Como está a imagem do seu pai aí no seu coração? Como está a imagem do pai do seu filho no coraçãozinho dele? Já pensou sobre isso? Vem comigo! Eu sou Suelen de Paula, estou educadora emocional de mães. Este aqui é o meu canal onde eu tenho compartilhado vários conteúdos para auxiliar no seu desenvolvimento pessoal, emocional e também espiritual, para que você desfrute de uma relação gostosa, respeitosa com aqueles que você ama. E conversando sobre esse tema que é bastante delicado, mas tão necessário, eu me lembro da minha infância. Logo que os meus pais se separaram, a responsabilidade principal do nosso cuidado, da nossa manutenção ali, ficou com a minha mãe. Então ela ficou com a responsabilidade de criar as 3 meninas mesmo. A mais velha tinha 5, eu tinha 3 e a mais nova tinha 1 aninho. Então foi um baita desafio. Mas nós ficamos com ela e, é claro, a minha mãe tinha as próprias feridas mal curadas em relação ao meu pai. Então ela trouxe para dentro da nossa casa, ela trouxe para nós, ela projetou em nós as próprias dores. Então muito do que ela vivenciou e não foi resolvido, ela projetava em nós, falando mal do meu pai, falando mal da família do meu pai. E é aquilo, a criança ela não sabe discernir. Isso aqui é coisa da mamãe. São questões mal resolvidas da mamãe. Não, ela não sabe dizer isso. Então ela pega para si todas as críticas, todas as lamentações e aplica na própria vida. Mas veja, uma criança ela não tem esse discernimento, e quando ela pensa em rejeitar o pai, ela quer se vincular com a mãe, né? Apoiar esse sentimento da mãe, então ela rejeita o pai. Mas nesse processo de rejeitar o pai, ela também está rejeitando 50% de si, porque toda criança, todo ser humano é composto de 50% pai, 50% mãe. E foi isso que aconteceu dentro do nosso coraçãozinho. Não só a Suelen dizendo, mas as minhas outras irmãs também vivenciaram isso. Uma parte minha não era considerada, uma parte minha não era válida, porque a mamãe rejeitava totalmente o meu pai. E, consequentemente, a gente também rejeitava, né? Mas a verdade é que nós víamos o meu pai pela ótica da minha mãe, e não pela ótica real, pela verdade, pelas nossas próprias conclusões, né? E isso é muito terrível. Se você tem feito isso, ou se os seus pais fizeram isso com você, aqui eu estou dando o exemplo de falar mal do pai, mas também pode acontecer de falar mal da mãe. E, inclusive, nós também sofremos isso chama-se alienação parental. Também, do outro lado, estavam falando mal da minha mãe e ficava naquela troca horrorosa, completamente nociva para a criança, né? E então, assim, se você costuma praticar isso, minha querida, eu suplico para você, para que você pare com esse comportamento. Suelen, mas você não sabe como foi difícil, ele é um péssimo pai, e tal. E, querida, a questão é, você pode ter seus problemas com aquele homem ou com o esposo que ele foi ou que ele é o seu problema. É uma questão sua com esse adulto. Não coloque um filho no meio disso. Não coloque, não critique a imagem desse homem. Não critique a pessoa, as ações. Seu filho não precisa saber. Seu filho pode e deve ser blindado acerca das suas próprias críticas. No momento oportuno, esse filho, essa filha crescerão, eles tirarão suas próprias conclusões em relação aos seus pais. Mas não é o seu papel destruir a imagem desse pai no coraçãozinho do seu filho. Ao contrário, é preciso proteger essa imagem.
É preciso preservar essa imagem pelo bem do seu filho. E cá entre nós, por mais péssimo homem ou esposo que esse homem tenha sido, olha o tesouro que ele deixou aí dentro da sua casa. Olha para esse tesouro. Então, olha, eu tenho minhas dúvidas. Será que era tão ruim assim? Minha querida, é claro que você sabe a sua dor, você sabe o que você vivenciou. Mas fato é que um dia você escolheu essa pessoa, consciente ou inconscientemente, você escolheu essa pessoa como pai do seu filho. Então, pensa nisso, sabe? Pensa no coraçãozinho desse filho, assim como eu citei, como foi doloroso para nós, na minha infância. E mais tarde eu só fui conseguir realmente olhar meu pai com a verdade, com a minha própria ótica e não mais a ótica da minha mãe. Foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu cresci, adulta, mais madura, agora há poucos anos. Eu consegui entender acho que não é o foco, mas o aceitar. Essa é a palavra. Aceitar as escolhas que o meu pai fez, as atitudes que ele tomou, aceitar a personalidade do meu pai, aceitar quem ele é, aceitar a vida como ela se fez, sabe? Mas foi doloroso chegar até aqui. Poderia ter sido preservada essa imagem do meu pai. E aos pouquinhos, quando eu crescesse e estivesse pronta para observar com os meus próprios olhos, aí eu teria feito, né? Mas esse realmente é um alerta para o seu coração. E às vezes isso não acontece apenas com famílias que se separam. Eu conheço aqui pertinho de mim, mãe que critica tanto o pai, até hoje inclusive, que para o filho que vê, que assiste todas essas críticas, acontece a mesma coisa. Ele passa a rejeitar 50% de si, porque se associa com a mamãe, confia mais na mãe, então começa dentro de si criticar o pai, criticar a si mesmo. Por quê? Porque escuta o tempo todo a mãe criticando o próprio pai. Então, tome cuidado com isso, esteja atenta a isso. Inclusive falando da família do outro. Às vezes não critica a pessoa em si, mas critica a família do outro, os pais, os avós e por aí vai. Querida, fica esse alerta aqui, para que você não continue fazendo isso, se fizeram isso com você. Ou se não fizeram, que hoje aqui, através desse testemunho que eu estou te contando, você possa finalizar esse tipo de comportamento que é nocivo para o seu filhote. Nós estamos pensando no seu filhote, para o bem dele, para a preservação dele, para que ele não precise lutar contra quem ele é, porque ele é sim 50% esse pai e 50% você. Cuidado com aquelas frases, é só o genitor. Não, minha querida, é pai. Pai é pai. Uai, pai é pai. Mãe, pai, conceberam, deram luz, uma vida, um filho. Pai, mãe, filho. Pronto, não inventa outros termos. Isso aí entendeu? Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, ok? Guarda isso no seu coração. Compartilha com uma amiga que precisa ser lembrada disso, ou se ela não conhece, que ela precisa conhecer todo esse perigo que ela está colocando o filho dela muitas vezes, tá bem? Eu fico por aqui, eu te vejo amanhã. Tchau!